Cumprimento a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É indescritível a minha alegria de estar aqui essa noite. Primeiro, que eu considero a oportunidade que eu tenho de falar de Deus um privilégio ímpar de falar algo da parte de Deus. Deus permitia que homens mortais falem do eterno, é único e é singular. Depois estar na presença do pastor Gesiel Gomes é outra coisa extremamente singular. Eu me lembro quando eu comecei no meu ministério a pregar, eu tinha muita dificuldade. Na época estávamos juntos, ele pastor da igreja, e eu era um evangelista à época. E eu me lembro claramente, eu disse para ele um dia assim: pai, eu tenho tanta dificuldade em pregar com o senhor atrás de mim, que o senhor não faz ideia. Para minha surpresa, na outra vez que eu fui pregar, ele foi e sentou na frente. Ele falou: se você tem dificuldade sim, em pregar comigo atrás, então você está na frente. Honestamente, é muito pior. Mas eu dou graças a Deus que é um homem que Deus levantou na minha vida, não apenas como meu pai, mas que me fez apaixonado pela palavra de Deus. Apaixonado por esse livro sagrado que dele tem tantas riquezas e tantas revelações por toda a eternidade. Louvo a Deus pela vida do meu pai, pela vida do pastor Écio, por essa igreja, a Igreja Canaã, mais uma que eu conheço. E é tão bom, e é muita alegria estar aqui com vocês nessa noite. Quero convidá-los, por gentileza, a tomarem as suas Bíblias e juntos vamos abri-la no livro do Êxodo, no capítulo 33. Efraim aqui comigo, Deus te abençoe, muito bom lhe ver. Êxodo 33, nós vamos discorrer um pouco na Bíblia Sagrada e vamos ver até onde Deus nos permite falar nessa noite. Êxodo 33, verso 13, só quem encontrou, diga eu. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, a versão que eu tenho é contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe Moisés: se a tua presença não for conosco, e combina depois com o que se diz, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito. Porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo nome, ou por nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu te farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, e acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda, e da penha te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Os irmãos podem estar sentados nessa noite. Eu li um texto relativamente comprido, mas eu quero me deter principalmente no verso de número 23, havendo eu tirado a minha mão pelas costas, minha mão me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Dentro desse capítulo 33, ele começa com
o Deus irado com Moisés. Eu vou, por causa do contexto, a gente só para ter uma ideia. Deus estava tão chateado com Moisés, que no capítulo 33, verso 1, disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e teu povo que fizeste subir da terra do Egito. Você vê como Deus estava chateado. Acho que se o autor tivesse escrito um pouco diferente, vai, some daqui, mas não botou some daqui, falou, sobe daqui, mas era quase isso. Suma na minha presença. Sobe daqui, tu e teu povo. Era o povo de Israel, mas Deus estava tão chateado com Moisés, dado um fato que havia ocorrido no capítulo anterior. Deus disse para Moisés: olha, eu quero que você suma com esse povo, e você vai subir da terra do Egito, você vai ir para a terra que eu jurei a Abraão, a Isaac e Jacó. Porque eu disse que eu vou te dar, e eu disse a ele que daria a semente dele. E eu vou enviar um anjo adiante de ti. E lançarei de fora os cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, heveus, jebuseus, a uma terra que mana leite e mel. No capítulo 32, nós encontramos porque Deus estava tão irado com Moisés. Tudo começa com Moisés estando na presença de Deus e o povo de Israel aguardando pacientemente o povo Moisés descer. A paciência se esgota e a impaciência toma conta, porque o homem de Deus precisa ter tempo com Deus, precisa abandonar as coisas da terra para alcançar as revelações do céu. É um lugar que todo líder precisa entender, que todo homem, que toda mulher precisa entender que nós individualmente somos responsáveis diante de Deus pelas revelações que trazemos a esta geração. E quando entramos na presença de Deus, lá não entra pai, nem mãe, nem esposa, nem filhos, é você e sozinho você. E Moisés entendia esse complexo direito que lhe era proposto, e ele subiu e ficou, e o povo de Israel não compreendia, e Deus estava a par de tudo, e de repente o povo de Israel começa a criticar e fala com Arão. E quando Moisés desce, ele ouve um barulho, e ele discerne que aquele barulho é um barulho extremamente estranho. Quando Moisés está chegando com as tábuas da lei, ele percebe que o povo está dançando e bailando em frente a um bezerro de ouro. Ele quebra as tábuas da lei. Ele quebra as tábuas da lei por um propósito muito simples. Ele entende que aquela lei que ele iria apresentar para o povo de Israel já os condenava no ato de explanar a lei. Ou seja, no momento que ele fosse falar aquela lei, todo aquele povo já estaria condenado. Não tereis outros deuses diante de mim. E ele prefere então naquele momento quebrar os estatutos do Senhor do que condenar toda a população de Israel. E isso obviamente já entristece o coração de Deus, porque Deus sabia o que estava acontecendo. Mas Deus não ia parar de orientar o seu povo simplesmente porque o seu povo não estava andando de acordo com os seus preceitos. Naquele momento, Moisés então vê o Senhor Deus irado. Acontece mais algumas coisas, e não é dentro desse plano que eu desejo falar, mas a Bíblia diz que chega um dado momento, lá no final do capítulo 32, que Moisés mais uma vez intervém. Deus decide cortar o povo de Israel e diz assim: Moisés, a minha promessa é com você, o meu propósito é com você, e eu faço nascer uma nação inteirinha de você. E Moisés de novo entra em cena, se entrepõe entre Israel e Deus e diz assim: Deus, vamos fazer o seguinte, não mata esse povo não. Se for para tu matar esse povo, então risca o meu nome do teu livro, mas preserva esse povo. Deus olha Moisés, e para lá de 1 milhão de pessoas, e um homem vale mais do que toda a nação de Israel. Fascinante quando nós temos intimidade com Deus, né? Por isso que Deus não procura muita gente, Deus procura poucos. E um só pode valer mais do que uma nação inteira. Se nós olharmos para o Velho Testamento, nós vamos encontrar isso na vida de Noé. Quando todos os homens se prevaricaram juntos e voltaram contra Deus, foram se exterminando os justos da terra, até que sobrou um único justo, resta na face da terra, o nome dele se chama Noé. E para preservar um justo, Deus mata toda a humanidade, exceto ele e a família daquele justo. A família do justo sobrevive por causa do justo. Todos morrem por causa de um justo.
Mas Deus depois vai e equilibra tudo quando envia o seu Filho Jesus e mata um justo para salvar toda a humanidade. Você pode aplaudir ao Senhor? E quando nós encontramos esse ponto diante de Deus, é um peso muito forte que um homem e uma mulher carrega, de poder levar uma geração à perdição ou à salvação. Naquele momento Deus ouve a palavra de Moisés, e como Moisés naquele momento se apropriou do povo, se colocando entre o juízo de Deus e a nação de Israel, aí se entende porque Deus fala do jeito que ele fala no capítulo 33. Já que você está disposto a morrer por esse povo, então vai e pega esse teu povo e some daqui. Mas eu vou cumprir a minha promessa. E a minha promessa envolve o poder. Então Deus diz exatamente o que vai fazer com Moisés. A minha promessa era que eu iria exterminar o povo inimigo e que eu iria dar uma terra que manda leite e mel. E Deus deixa bem claro, mas eu não vou com vocês. A minha presença não irá com vocês. E aqui nós descobrimos um fator tão simples, muito embora extremamente profundo, que poder de Deus não é sinônimo de presença de Deus. Eu vou repetir, poder de Deus não é sinônimo de presença de Deus. Deus estava disposto a fazer tudo o que ele tinha dito que iria fazer, mas ele não estaria com o povo. Eu vou mandar um anjo, eu vou acabar com os teus inimigos, e eu vou te levar a uma terra que mana leite e mel, prosperidade. Prosperidade de Deus não é sinônimo de presença de Deus. Repita comigo, prosperidade de Deus não é sinônimo de presença de Deus. E se você medir hoje o poder que existe na vida de alguém pela presença de Deus, você pode estar certo que ele tem, ou você pode estar errado, porque muitas vezes Deus apenas está cumprindo aquilo que ele já havia prometido na vida daquela pessoa. Quantas vezes alguém pode estar num momento errado, desfrutando de uma promessa certa. Eu não sei se você já viu isso estabelecido na vida de alguém. Você olha assim e diz assim, aquele sujeito está com a vida errada, está fazendo as coisas erradas, não cumpre nada do que diz, e olha só como ele está sendo abençoado. Ninguém sabe se aquilo é fruto de uma promessa, e no momento que Deus aproveu a ele abençoar aquela pessoa, ele desandou. Mas Deus não está com ele. Mas como Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e os dons dele são sem arrependimento, e se é para beneficiar o reino dele, ele usa até mula. Moisés então, já conhecedor de Deus, ele entendia o poder, ele entendia a prosperidade. Mais adiante, ele consegue chegar no coração de Deus, e ele fala, Deus, eu quero te pedir uma coisa, eu quero te rogar que a tua presença nos acompanhe. Antes que ele diz isso, Deus diz, e é assim que está a ordem do texto. Verso 14, disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E Moisés, depois que Deus garante isso, Moisés entra em cena e aparentemente faz o mesmo pedido, mas não é o mesmo. Deus acabou de dizer, a minha presença vai contigo. No verso 15 ele diz assim, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Alguém vai dizer, Deus não acabou de dizer isso? Mas Moisés, como era líder, Moisés está dizendo, Deus, tu falaste comigo, mas eu tenho um povo. Tu disseste que a tua presença vai comigo, mas eu não saio daqui se tua presença não for. Homens que não são egoístas, homens que dão a vida. Moisés tinha falado no capítulo 32, no capítulo 33, ele prova aquilo que ele falou ser verdade. Tu me deste este povo, e esse povo está comigo, está colado comigo, está grudado comigo. A bênção é para nós, Deus. E eu acho tão interessante que quando Moisés ele começa a dialogar com Deus, Deus nunca precisa de defesa, mas Moisés questiona o fator de criticarem a Deus por ser Deus. Só amigo faria uma coisa dessa.
que para Deus não se tornar culpado de agir com a sua justiça, o homem é capaz de ser injustiçado para que Deus não seja achado injusto. Uau! Isso é ser muito amigo de Deus. É você profetizar algo que Deus mandou, e quando Deus, por misericórdia ou bondade, voltar atrás, você nunca dizer, foi Deus. Você põe a pele à exposição, queima a sua imagem, se detona perante o público, mas Deus continua intacto, porque Ele sabe o que faz. Homens que estão dispostos a, não que Deus precise de defesa, mas a defender o seu amigo. É raro Deus achar pessoas assim. É raro, porque é muito fácil a gente apontar para Deus e dizer assim, Deus é o culpado, foi Ele que mandou, se não deu certo, fala com Ele. Não, os profetas que Deus manda, e quando Deus muda, os profetas entram em cena e dizem assim, eu sei o que eu falei, se eu preciso morrer, eu morro. Eu sou amigo de Deus e Deus é meu amigo. Tira a minha vida que eu me encontro com Ele mais rápido ainda. E Deus gosta desse negócio. Deus não precisa, mas Deus gosta. Por isso que Deus falava com Moisés cara a cara. Moisés chega e diz assim, Deus, eu descobri que você vai mandar o seu poder, você vai mandar o seu anjo, você vai mandar a sua prosperidade, a sua presença não vai, você está dizendo que vai mandar só comigo, mas eu quero algo mais, eu quero que todo mundo experimente o que eu estou experimentando. Eu não quero uma revelação só para mim, eu quero uma escola bíblica de revelação. Não é isso, pastor Paulo? Eu não quero ficar só no meu quarto e recebendo. Eu quero poder dar para todo mundo aquilo que eu recebi. E Deus olha e Deus gosta desse negócio. Que tudo aquilo que é para compartilhar, que é para repartir, que é para dividir do reino de Deus, é exatamente isso que Deus precisa que seja feito nessa terra. E Deus diz, tá bom, eu vou com vocês. A sentença que eu havia dado no início do capítulo, alguns momentos atrás, eu já mudei, porque Moisés, você conseguiu mudar o meu coração. Homens que conseguem mudar o coração de Deus. Aí Moisés vai mais adiante e pede uma terceira coisa. Eu rogo que tu me mostres a tua glória. Antes disso, Deus disse o porquê que Deus aceita fazer o que Moisés está pedindo. Verso de número 17 diz, então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Diga comigo nome. Mais uma vez nome. Diga outra vez nome. Essa palavra nome, ela é um termo extremamente pesado. Nome significa reputação, fama ou glória. Aí Deus dá testemunho por Moisés, dizendo assim, Moisés, eu vou fazer o que você me pediu, porque eu conheço a tua fama. Uau! Eu conheço a tua reputação. Toda vez que eu leio isso, eu me escondo, porque que reputação temos nós para Deus mudar certos decretos e certa vontade por uma reputação humana? O que é um mortal para mudar um desejo do eterno? Que reputação e que fama, que nome conseguimos construir que é capaz de Deus se virar e dizer assim, eu vou fazer diferente, porque você construiu uma fama. E não é uma fama humana, não é uma fama diante dos homens. Diante dos homens, Moisés estava preso até hoje, tinha apodrecido na cadeia. Porque, afinal de contas, a fama de Moisés no Egito era de assassino. Sim ou não? Sim. Então não é a fama humana. Não é a fama do João, não é a fama do Jorge, não é a fama de... É a fama lá em cima. É a fama com ele. É a fama diante do trono, é a reputação. E quando a gente fala de reputação, é aquilo que os outros falam acerca de nós. Então, como eu entendo que não é aqui na terra, eu fico até pensando, conjecturando comigo, Deus ouvindo com seus ouvidos universais o que Miguel e Gabriel conversam acerca de Moisés. O que um anjo fala com outro arcanjo, mas aquele homem ali é peitudo aí. O que os anjos em conjunto não cochicham acerca de um terreno. Aí Deus olha assim, rapaz, você tem reputação aqui em cima.
Porque quando o nosso nome chega diante do trono de Deus, a pergunta é: como chega diante do trono de Deus? Como te conhecem na eternidade? Antes de partires, é melhor saberes, para que, se tiveres que mudar, mudes enquanto há tempo. Porque ninguém conserta a sua vida de oração, de intercessão e de consagração na eternidade. Se faz aqui. No tribunal de Cristo não haverá tempo para modificar a sua vida. O céu é um lugar de colheita para toda a semente de plantio que fizemos na terra. Não, quando eu chegar no céu vai ser diferente. Não vai, não vai, não vai. O céu é uma continuidade do exercício espiritual que você faz aqui na terra. Meu Deus do céu! O céu simplesmente vai magnificar, amplificar, exacerbar aquilo que você fez aqui. Falou com Deus aqui, fala com Deus lá. Louvou a Deus aqui, louva a Deus lá. Adorou a Deus aqui, adora a Deus lá. A coisa amplifica. Então eu olho para um homem como esse, como Moisés, eu estou doidinho para que ele chegue. Porque se foi amigo aqui, vai ser amigo. Se amou a palavra aqui, vai amar a palavra lá. Ele disse: eu te conheço pelo nome. Eu sei que a tua fama é diferente. A tua fama é diferente da de Arão. Arão fez umas coisas esquisitas. Eu acho que eu só vou ter essa resposta no céu. Eu não consigo entender como é que Arão respondeu da forma que ele respondeu a Moisés em relação àquele bezerro de ouro. E eu estava lendo de novo hoje à tarde e disse: Deus, como é que Arão fez um negócio desse? Êxodo 32. Acompanhe comigo. Moisés questiona para Arão e diz assim: Arão, o que você fez, Arão? Olha esse bezerro aí que esse povo está adorando. Verso 22 do capítulo 32. Disse Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Quer dizer, não fica chateado comigo não, Moisés. Você sabe que esse povo é inclinado ao mal. Terrível, né? Já botou a culpa no povo. Eles me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a Moisés. Até aí tudo bem. A este homem que nos tirou da terra do Egito. Agora veja quantas garrafas de óleo de peroba ele precisou usar para falar o texto seguinte. Verso 24. Então ele disse: quem tem ouro, arranque-o. E deram-me. Eu lancei no fogo e saiu esse bezerro. Virou magia negra aqui. O sumo sacerdote acreditou em magia negra. O negócio aqui é violento. Moisés fica irado, manda o povo comer ouro depois. Vocês vejam isso daí. Moisés ficou tão chateado, derrete esse negócio, vira a pó, agora engole essa praga aí. Então a fama de Arão, sumo sacerdote, era diferente da fama de Moisés. Tão diferente que Arão só foi permitido ter acesso à Shekinah de Deus uma vez por ano. Você vai no meu santuário, Arão, e uma vez por ano eu apareço para você. Você tem direito a uma vez me ver. Moisés, qualquer hora do dia da noite, apronta a tua barraquinha aqui, eu vou te ver. E toda vez que Moisés armava a barraca, Deus ia ver Moisés. Não era Moisés que ia ver Deus. Isso é fama. Isso é reputação. Isso é nome diante de Deus. Quando Moisés descobriu que ele tinha essa fama e essa reputação, ele não se vangloriou, mas ele usou para conquistar algo mais com Deus.
E a Bíblia diz que ele pede algo ao Senhor. Capítulo 33, verso 18. Rogo-te que me mostres a tua glória. O que é glória? Glória eu tenho por mim que são as multiformes perfeições de Deus. Deus não tem uma perfeição apenas. Deus é perfeito. Aliás, a perfeição é filha de Deus. Deus é mais perfeito que a perfeição, mais justo que a justiça, mais santo que a santidade, mais puro que a pureza, mais maravilhoso que a maravilha, mais glorioso do que a própria glória. Tudo isso são produtos de Deus. Deus é um ser completamente e essencialmente perfeito, mas há uma concentração de perfeição na face de Deus. E a glória no original significa ser pesado, é peso. Quando Moisés olha e pede assim: Deus, eu quero a tua glória, Moisés não estava preparado para o peso das multiformes perfeições de Deus. Por quê? Porque Deus ainda estava bravo com Moisés, porque ainda tinha aquele negócio que Moisés tinha feito. E não é assim de uma hora para outra que a gente se arruma diante de Deus. Eu fiz uma coisa errada ontem, hoje a gente vai ter que batalhar um pouco para conquistar de volta aquela graça que a gente tinha, que ele falou: você errou hoje, Deus te conhece, mas você vai provar, não apenas para Deus, mas para você mesmo, que você sabe se disciplinar, que você sabe se orientar, para que Deus não olhe para você e diga, como um bom nordestino, te orienta. E Moisés pede para ver a glória de Deus. A glória é tudo aquilo que é melhor em alguém. A Bíblia diz: a glória da última casa será maior que a primeira. Então nós entendemos que aquilo que foi melhor na primeira casa vai ser muito melhor na última casa. Vocês olham os lírios do campo, do jeito que eles se vestem, nem Salomão, no seu melhor, na sua perfeição, em toda a sua glória, jamais se vestiu como eles. Então, quando Moisés decide, Moisés está dizendo assim: Deus, eu conheço a tua presença, agora eu quero ver de onde emana tudo isso. Eu quero ver essa glória. Eu creio, a Bíblia não deixa claro, mas eu creio que Moisés não fazia ideia da revelação que Deus ia trazer. Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, você não pode ver a minha face. Naquele momento, Deus deixa claro que a glória de Deus estava concentrada, não apenas residia, mas concentrada na face de Deus. E Deus diz assim: Moisés, eu vou fazer um negócio com você. Eu vou permitir que você veja a minha bondade. Porque bondade é tornar favorável, alegre. É um contraste. Glória é peso, bondade é leveza, é alegria. Deus olha e diz assim: eu vou deixar você ver a minha misericórdia, porque eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Eu me compadecerei de quem eu me compadecer. E ao ler esse texto, Deus sempre fala comigo. Porque quantas vezes estamos caçando a face de Deus e nos deparamos com as costas de Deus. O que fazer quando se busca a face e Deus só mostra as costas? O que fazer quando buscamos a glória e Deus nos mostra a misericórdia? Alguns desistem. E eu descobri algo tão interessante para a minha vida, algo pessoal. Glória, ninguém pode marcar uma data para a glória. É inerente a Deus, é só dele. Deus é quem marca a data da glória. Mas a misericórdia, nós acertamos essa data. Nós marcamos um contato com Deus baseado na misericórdia. E quando
quando lhe aprouver, a glória dele aparece. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus bota a misericórdia como um agente todo dia de manhã. Quando você acorda, do lado de fora da porta do seu quarto, ela está ali. Renova-se cada manhã. Você acordou e não importa as impurezas da noite, do pensamento, das fantasias, do sono, ou do dia trabalhoso que você teve, ou da dificuldade que você enfrentou, a misericórdia está pronta para te receber. Porque ela é a porta de acesso para Deus. Porque se acordarmos prontos para encarar a glória, as multiformes perfeições de Deus nos extinguem, nos detonam, faz-nos que nós venhamos a desaparecer. Porque nem sempre estamos prontos para a glória, mas sempre estamos preparados para a bondade. Nem sempre você vai poder ver o rosto de Deus, mas as costas dele estarão sempre diante de você. Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, vamos fazer um trato. Tem uma rocha, e aqui tem uma fenda. A fenda tem o teu tamanho, tem a tua estatura, cabe você certinho, Moisés. Fica ali na fenda da rocha, que eu vou passar. E quando eu passar, eu passo de frente, mas eu ponho a minha mão, viro as costas, tiro a mão, você me vê pelas costas, eu continuo andando. Por que, Deus? Porque a rocha é a única capaz de aguentar a glória e a misericórdia. A rocha é a única capaz de ao mesmo tempo ver a minha face e ver as minhas costas. E sem contar o peso das mãos, que aí eu passaria mais uma noite falando só sobre as mãos de Deus. Mas vamos nos ater a essa anatomia dupla de Deus, apenas da face e das costas. Moisés vai, e Deus tem misericórdia dele, porque Moisés não poderia ter quebrado as tábuas do concerto, não poderia ter quebrado os ditames de Deus. Por mais que ele amasse o povo, Deus está acima de tudo. Por mais que ele amasse a nação de Israel, ele tinha que provar que ele amava Deus mais do que todas as coisas. Obreiros, homens e mulheres de Deus, nossa missão não é maior do que o nosso Deus. Nossa tarefa não é maior do que o nosso Deus. Temos uma missão, temos uma tarefa, mas Deus continua sendo o primeiro. E em contrapartida, do lado oposto, é exatamente isso que Jonas entende e não quer fazer. Porque ele compreende que a tarefa, a missão dele é alterna, mas Deus é diferente. Ele sabia que a missão iria mudar. No momento que ele pregasse Deus para Nínive, o Deus de misericórdia ia aparecer. E ele ia ter que honrar mais a Deus do que a palavra profética que ele havia lançado sobre Nínive. A nossa missão muda, Deus não. Ué, mas e o juízo de Deus? Não, Deus tem múltiplos atributos que nós desconhecemos. Essa grande capacidade de Deus se auto-administrar foge a qualquer conhecimento nosso. Deus é um Deus de misericórdia, ao mesmo tempo é um Deus de juízo. É um Deus que executa justiça e ao mesmo tempo é um Deus que executa bondade. Todos os atributos possíveis e imagináveis, e aqueles que não conhecemos, que existem só na eternidade para percebermos. E há outros atributos que nós nunca vamos conhecer, porque só existem entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Eles atuam o tempo todo o tempo. E às vezes, por imaturidade, às vezes por falta de conhecimento, nós podemos orar e dizer assim: Deus tem misericórdia. E Deus vai, quem sabe, chegar um dia para você e vai dizer assim: quando foi que eu não agi com misericórdia? Você está pedindo para eu usar um atributo mais do que o outro, mas eu sou perfeito, eu uso todos ao mesmo tempo. Quando Moisés se esconde na fenda da rocha, a face de Deus ele não vê a glória, mas ele vê a bondade. A misericórdia de Deus era a marca sobre a vida de Moisés, que o erro que ele havia cometido de quebrar as tábuas da lei, de se entrepor entre a nação de Israel e Deus, de dizer: Deus, risca o meu nome. Moisés ainda vai pagar caro por isso, a grande tribulação. Aliás, depois, né, no finalzinho, lá no finalzinho, morre lá no... Quando ele está na praça, isso aí é outra coisa. Todo mundo que pede para morrer antes, sem cumprir a sua missão, se é propósito de Deus, vai ter que cumprir a missão, ou sem perna, ou sem pé, ou sem olho, ou sem cabeça, mas tem que cumprir. Se é propósito de Deus, Elias chega para Deus e diz assim: Deus, acaba com a minha vida, eu quero morrer. Tá bom, você pediu para morrer, eu vou te levar antes, mas você volta. Isso daí é outra coisa. Propósito é propósito. E quando Moisés fica ali, mas ele experimenta algo fabuloso. E eu deixo essa palavra com cada um de vocês, porque para mim essa é a maior palavra de esperança que eu posso ter da parte de Deus. Quando Deus disse assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Ele estava dizendo: olha, me vendo pela face, ou me vendo pelas costas, eu não deixo vocês. Eu não deixo vocês. Vai ter dias que vocês vão ver o meu rosto. Vai ter dias que eu não vou aparecer com o meu rosto, mas eu estou presente. As minhas costas garantem isso. Na Bíblia Sagrada, as costas é um lugar de esquecimento. Não é isso? Deus lançou para trás de si os nossos pecados e deles não se lembra mais. Quando Deus pega e passa as costas, Moisés está dizendo assim: Moisés, é aqui que eu vou colocar o teu defeito, é aqui que eu vou colocar o teu erro, é aqui que eu vou colocar aquela maldade que você fez, aqui que eu vou colocar aquela quebra de lei que você fez. É aqui, Moisés, é aqui. Se é meu amigo Moisés, eu não vou te deixar. Irmãos, quando o capeta olhar para você e disser assim, Deus te virou as costas, levanta a mão para o céu. Aleluia! Sabe por quê? Porque o diabo não tem direito nem às costas de Deus. Você tem. No dia que você se sentir meio distanciado de Deus, apela pela bondade, apela para a misericórdia. E vai trabalhando na misericórdia, porque inevitavelmente a glória vai aparecer. No Novo Testamento, a Bíblia diz que a rocha é Cristo. Essa rocha é Cristo. Diga comigo: a rocha é Cristo. Diga mais uma vez: a rocha é Cristo. Diga outra vez: a rocha é Cristo. No texto 21 disse o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim. Aqui te porás sobre a penha. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo
firmou os meus pés sobre a rocha. E eles beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A pedra é Cristo. Jesus olha e diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Tem um lugar aqui, ó, tem uma fenda aqui, ó. Tem uma fenda. A fenda é o meu coração. Eu não posso ver um oprimido que eu não queira curar. Eu não posso ver um triste que eu não queira alegrar. Eu não posso ver um paralítico que eu não queira levantar. Eu não posso ver um perdido que eu não queira salvar. Tem espaço aqui. Entra. Ninguém vem ao Pai senão, não é vai, é vem ao Pai. Entra aqui que do outro lado você se encontra com o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Me lembro que a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei com Deus. Eu disse: Deus, se tuas costas é tão favorável para a humanidade, por que Jesus na cruz do Calvário, com as mãos estendidas, sofrendo, quando tu lhe vira as costas, ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E eu digo que eu só não caí da cama porque eu já estava deitado. E Deus falou assim comigo: porque o que para você é misericórdia, para o filho é vergonha. O que para você é salvação, para o filho é desonra. Porque na eternidade o filho nunca, Deus falou claro, na eternidade o filho nunca teve que me ver pelas costas. E quando ele disse em conferência eterna, o Pai fala: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Não era Isaías. Jesus se apronta e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se prontifica naquele momento a se tornar uma maldição na cruz, a passar por uma situação mais vexatória. Quando ele está lá no Gólgota, e ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Existem tantas versões alternativas, mas permita-me lhe submeter mais uma. Todo judeu e todo homem bem centrado entende que um filho nunca deve desonrar o seu pai. E estava escrito na Bíblia Sagrada: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Lhes trago a sua apreciação que Jesus não queria ser pendurado no madeiro, porque ele estaria envergonhando o seu pai. Qual pai que poderia olhar para uma cruz e dizer: este é o meu filho? E tão forte foi esse momento que o pai lhe vira as costas. Mas é nesse momento que eu e você entramos. Quando lhe lançam e transpassam com uma lança, abre-se uma fenda, aí eu e você entramos. Eu e você entramos naquele momento. E agora vemos a bondade, vemos a alegria, vemos o favor, vemos a misericórdia, vemos a compaixão de Deus. Porque o Filho é o único que aguenta o juízo e a glória.
o filho aguenta o peso da glória e a leveza da misericórdia. Moisés não faz ideia do que aconteceu naquele momento. Ele não faz ideia de como a misericórdia alcançou, de como a bondade se tornou para ele o eixo central da esperança dele um dia conseguir aquilo que ele queria, ver a face de Deus. Deus passa, Deus esquece daquilo. No capítulo seguinte, capítulo 34, e eu quero encerrar aqui. Deus diz: agora Moisés sobe, que a gente vai conversar de novo. Aquilo já são águas passadas. Te prepara, não deixa ninguém subir. Ninguém sobe. Não sobe nem animal, nem gado, não sobe ninguém. Porque só você viu a minha misericórdia. Então só você vai ter acesso à minha presença. Você está entendendo? Só tem acesso à presença de Deus quem entra pela porta da misericórdia. E Moisés entra. E Deus aparece. O nome do Senhor é proclamado. Moisés se prostra e adora ao Senhor, o caminho para o acesso ao coração de Deus. Deus se apresenta a Moisés e começa de novo a falar com Moisés, a dar instrução para Moisés. E Moisés fica 40 dias. E quando Moisés desce, Moisés não sabe quão forte foi aquele encontro divino com a misericórdia. E ele descobre que o que ele mais queria ver, que era a glória na face de Deus, agora estava na própria face de Moisés. Oh my God. O que ele mais queria ver estava nele. E a todos quantos conheceu, a estes predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. E aos que predestinou, a estes chamou. E o texto continua: e aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. Justificou a misericórdia e glorificou. Precisamos ser justificados para sermos glorificados. Eu quero orar com você nessa noite. Primeiro, para agradecer a Deus, porque Ele realmente não nos deixa, porque Ele realmente não nos abandona, porque Ele insiste e teima em estar conosco, ou com a face ou pelas costas. Ele nos protege de todo o mal. Mas eu quero nessa noite que nós venhamos a entrar por esse acesso da graça, porque eu quero esperar que durante esses dias de escola bíblica as costas se virem para a face. Eu quero crer que durante esses dias, em algum momento das nossas reuniões, aquilo que era costa vira face, aquilo que era misericórdia vira glória. Eu quero crer que alguns de nós vamos ser visitados sobrenaturalmente. A questão não é se Deus está ou não, porque Ele está. A questão é como vemos a Deus, como Ele está diante de nós. Se tem alguma coisa hoje, nessa noite, que você precisa colocar diante de Deus, coloque. Pega o acesso da bondade, toca na orla dos vestidos dele, veja as marcas dos açoites nas suas costas. Porque o terceiro dia da ressurreição vem aí, quando ele aparecer, Maria vai dizer Rabone, ela não vai nem entender que a glória é muito diferente da misericórdia, mas é o mesmo Cristo em nós,
Vamos nos colocar em pé nesse momento. O que você precisa nessa noite? Pastor, eu preciso de graça. Eu preciso de bondade. Eu preciso de misericórdia. Ou, pastor, eu acho que eu já estou pronto para a face. Eu acho que eu estou pronto para a glória. E você vai notar que tem cultos, que tem gente que chora com a misericórdia. E tem gente que do lado está sendo visitado pela face. Porque é o mesmo Deus visto de um ângulo diferente. Tem gente que vai estar chorando com a leveza de quem foi perdoado. E do seu lado vai estar alguém que vai estar chorando porque vai estar encontrando-se com a face da glória de Deus. Mas o Deus que mostra as costas é o Deus que mostra a face. Coloque a mão no seu coração. Papai.